pessoal, vamos falar sobre o que foi tratado no nosso Enem 2021 de filosofia. Já adianto que as questões foram bem redondinhas, tem a ver com o que caiu nos últimos anos. E hoje vamos responder as questões brevemente, beleza? A nossa primeira questão é sobre Sócrates. É um fragmento da obra Mênon de Platão, em que Sócrates diz o seguinte: quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico ou ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim Mênon, que coisa afirma ser a virtude? Bom, como podemos ver, o Sócrates ele faz uma série de questionamentos ao seu interlocutor Mênon, e a questão pergunta o seguinte: a atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo de utilização da... Vemos aí 5 opções, né? A que corresponde ao método socrático, e que é um método que é fundamentado em uma série de perguntas em que se questiona se realmente tem fundamento dada a ideia, o que nos tiraria dentro do campo da simples doxa, opinião, é o método dialético. A maiêutica socrática, ela se fundamenta nesse tipo de pressuposto. Portanto, só pode ser a letra B de bola, método dialético, ok? Bora para a segunda. Na segunda, temos uma questão de filosofia medieval extraída da obra Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, em que se diz o seguinte: é preciso usar de violência e rebater varonilmente os apetites dos sentidos, sem atender ao que a carne quer ou não quer, mas trabalhando por sujeitá-la ao espírito, ainda que se revolte. Observe só que o texto do Thomas Kempis é uma crítica ao mundo dos sentidos, ou seja, ao mundo concreto, aquele que a gente observa, né, o mundo material. Cumpre castigá-la e curvá-la à sujeição, a tal ponto que esteja disposta para tudo, sabendo contentar-se com pouco e deleitar-se com a simplicidade, sem resmungar por qualquer incômodo. Qual característica do ascetismo medieval destacada no texto? Ascetismo, né, é o contrário de cético, que é aquele cara que acredita apenas naquilo que ele pode ver, né? Então o ascetismo seria o contrário do cético, é aquele cara que tem uma crença fundamentada num dogma. Tomando isso como fundamento e considerando que trata-se de uma crítica ao mundo dos sentidos, material, podemos dizer que a alternativa correta é a letra E de escola, desvalorização da materialidade corpórea. A 3 trata-se de uma questão extraída do livro Princípios de Filosofia, do René Descartes, em que ele diz o seguinte: a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica, ou seja, o que está além do físico, em que engloba inclusive a religião, o tronco, a física, que é o mundo físico, terreno, né, o que a gente vive e tal, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a 3 principais: a medicina, a mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências, e é o último grau da sabedoria. E depois vem enunciado: essa construção alegórica de Descartes, acerca da condição epistemológica da filosofia, tem como objetivo, observamos aí, né, por interpretação de texto mesmo, que está sendo dito que filosofia, ciência e religião são conhecimentos que estão lado a lado. Portanto, podemos dizer que a alternativa correta é a letra A de amor, que diz que sustentar a unidade essencial do conhecimento. Beleza? Bora para 4. Está escrito na citação do Nietzsche, no livro Aprender a Viver, o seguinte: minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Este conceito, para Nietzsche, significa aceitar o seu próprio destino. E continua: nada desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável e ainda menos dissimular, mas amá-lo. Bom, ele está fazendo aí uma crítica, né, ao cristianismo, que ele expressa muito em suas obras, né, em que ele fala sobre a moral do escravo e a moral do senhor. E ele associa essa ideia de moral do escravo ao cristianismo.
Seguindo o enunciado, ele diz: essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição que... vamos às alternativas. A letra E diz o seguinte: consagra a realização humana ao campo transcendental. Basicamente é essa a ideia, né? Ele critica o cristianismo porque não há nada para se buscar nesse mundo. Esse é um mundo de sofrimento em que você não deve desejar grandes coisas e tudo que há de recompensa, tudo que há de bom, você vai conseguir no além, no outro mundo. Portanto, a alternativa correta é a letra E de escola. Essa questão aqui fala sobre filosofia contemporânea, mais especificamente sobre o livro A Ideologia da Sociedade Industrial, O Homem Unidimensional, do Herbert Marcuse, e que tem a seguinte citação: nos setores mais altamente desenvolvidos da sociedade contemporânea, o transplante de necessidades sociais para individuais é de tal modo eficaz que a diferença entre elas parece puramente teórica. As criaturas se reconhecem em mercadorias. Repito, as criaturas se reconhecem em suas mercadorias. Encontram sua alma em seu automóvel, casa, em patamares, utensílios de cozinha. Bem, o Marcuse ele vai falar que a sociedade capitalista ela vai dar ênfase à importância para aquilo que o indivíduo tem, né? Ou seja, para suas mercadorias. Então, segue o enunciado. O texto indica que no capitalismo a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por... Aí temos lá as opções, né? A letra B diz o seguinte: incentivos controlados de consumo. É exatamente isso, né? A sociedade cria nos indivíduos falsas necessidades, que ele tem que ter lá o iPhone dele, né, de última geração, que ele tem que ter o carro do ano, que ele tem que ir para a praia, viajar, criando, né, valores que são comuns para todos, né? Por isso sociedade unidimensional. Portanto, o que caracteriza um ser humano nesse tipo de sociedade é o que ele consome, o que ele possui. Portanto, a correta é a letra B de bola. Okay? Vamos agora para a última. A última questão extraída do livro Mil Platôs de Deleuze e Guattari, que diz o seguinte: por maioria nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tantas quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. E depois vem o enunciado. No texto, a caracterização de minoria decorre da existência de... observe só, né, o que está sendo dito no texto, que essa ideia de minoria não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com relações de poder e dominação. Levando isso em consideração, podemos dizer que a alternativa que corresponde ao sentido de minoria que a gente tem usado na política contemporânea, a resposta que cabe melhor seria a letra C, que diz relações de natureza arbitrária. Portanto, pelo fato da minoria não sugerir o que é minoria de fato, porque tem mais mulheres do que homens e tem muito mais animais do que homens. No entanto, eles são considerados minoritários, grupos minoritários nesse sentido, pois eles sofrem uma opressão de um outro grupo. Então, basicamente é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!